Galera, tudo bom? Então, vamos iniciar aqui nossa aula de hoje, tá certo? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre leis de Newton. Lembrando que o canal ele foi desenvolvido para aqueles alunos que têm alguma dificuldade na área de ciências da natureza, tá bom? Então vamos lá, leis de Newton. Leis de Newton é um assunto que é visto com mais ênfase no primeiro ano do ensino médio. Porém, algumas escolas, tanto no oitavo quanto no nono, já começam a ter resquícios da física, da disciplina física, tá certo? Então vamos lá iniciar. Leis de Newton também são chamadas, gente, de princípios da dinâmica, princípios da dinâmica. Então, um dos principais legados deixados por Isaac Newton foi essa questão matemática do movimento dos corpos, tá certo? Essa mecânica, chamada de mecânica newtoniana, foi capaz de predizer algumas trajetórias celestes de corpos, de asteroides, como até os movimentos das marés. Então, juntas, as três leis de Newton são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, que podem estar em movimento, podem sofrer aplicação de uma força, podem desenvolver uma ação, tá bom? A primeira lei de Newton é chamado de lei ou princípio da inércia, ou lei da inércia, tá? De acordo com esse layout, ela diz o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Resumindo, princípio da inércia, lei da inércia, primeira lei de Newton, diz o seguinte: todo um corpo em repouso permanece em repouso, assim como todo corpo em movimento permanece em movimento, a não ser que uma força contrária mude este estado. Então, se eu estou circulando aqui, se eu estiver em movimento retilíneo uniforme, né, circulando aqui e bater numa parede, essa parede vai ser a força contrária que vai fazer com que eu pare. A lei da inércia também depende da massa do corpo. Então, quanto maior for a massa, maior vai ser a inércia. Como assim? Se existe um corpo que tem massa de uma tonelada, 2 toneladas, para que eu possa movimentar este corpo, eu preciso ter uma força equivalente. O princípio da inércia também é chamado de princípio do equilíbrio, não é? Equilíbrio. Princípio do equilíbrio, onde o somatório das forças resultantes precisa ser zero. E quando é que isso acontece? Quando eu estou em repouso ou quando eu estou em movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, também é chamada de equilíbrio, lei do equilíbrio, digamos assim, onde diz que o somatório das forças resultantes precisa ser zero. E isso vai acontecer quando eu estiver em repouso ou em movimento. A segunda lei de Newton é chamada de lei da dinâmica. Então, a segunda lei de Newton, também conhecida como superposição de forças ou como princípio fundamental da dinâmica. O que diz essa lei? A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, ou seja, aplicada sobre esse corpo, e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada, como aquele exemplo dos blocos que estão em um ambiente sem atrito, eu tenho uma força aplicada sobre esse corpo vai aplicar outra força sobre esse. A fórmula que nós utilizamos para calcular a força resultante é dos corpos, né? A dinâmica desses corpos é força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Lembrando que a força resultante é proporcional à minha aceleração. Então, se a aceleração for 2 vezes maior, a força resultante também vai ser 2 vezes maior. Em relação à queda livre, tem uma leve modificação, nessa fórmula. Na queda livre, eu vou ter ali outro agente que está sendo
observado. Tem outro agente que está sendo estudado na queda livre, que é o potencial gravitacional, que é a gravidade. Né? Então, nesse caso, eu preciso do peso do objeto que está caindo e a gravidade, porque é a queda livre. Então, nesse sentido, nós utilizamos peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, nós podemos deduzir que a força é igual ao peso. Tá? Podemos deduzir que a força é igual ao peso. Vamos lá. Aqui é apenas o que eu expliquei anteriormente. Então, aqui é a fórmula da força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força resultante, tá? Que é dada em newtons, que é a mesma coisa que quilograma vezes metros por segundos ao quadrado. A massa, que é em quilograma, e a aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, tá? A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. A terceira lei de Newton, ela pode afirmar que toda ação corresponde a uma ação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. É como se fosse um soco na parede. É a mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. Isso daqui é ação e o anteparo, que é a parede, vai ser a reação. Tá ok? Falando nisso, vamos aqui fazer um exemplo. Tá? Então, recapitulando, vimos as três leis de Newton, que é a primeira, princípio da inércia, primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton, princípio da dinâmica. Terceira lei de Newton, princípio da ação e da reação. Lembrando que a segunda lei de Newton, a gente vai utilizar da fórmula da força resultante, onde a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas quando nós tratamos de queda livre, dizemos que a força é igual ao peso. Então, fica peso igual a massa vezes a gravidade. Tá bom? Exemplozinho com blocos para a gente trabalhar as leis de Newton. Digamos que eu tenho dois blocos aí, um bloco verde e um bloco laranja. A força resultante aqui, estou imprimindo uma força resultante no bloco verde. Esse bloco verde, por sua vez, vai empurrar o bloco laranja. Quando eu empurro o bloco laranja, deixa eu voltar aqui, calma. Quando eu empurro o bloco laranja, a força de A está empurrando o bloco B. O bloco A, bloco B. Digamos que é bloco A, B. Então, aqui é a força AB, certo? Terceira lei de Newton. Ação e reação. Então, o bloco B vai devolver, no sentido oposto, a ação que o bloco A desenvolveu sobre ele. Então, eu vou chamar isso de força BA. Força AB, força BA. Aqui é o peso de A, peso de B, e a reta normal, tá? Que é contrária à minha superfície. Então, sempre vão se anular nesse caso, tá bom? Digamos que aqui seja uma superfície sem atrito. Ele já me deu o valor de A, ele já me deu, na massa do A, ele já me deu, que é esse aqui, né? Já me deu a massa do B, já disse qual era a força resultante, que eram 30 newtons. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a aceleração e a força resultante que A exerce em B. Tá? Então, nós utilizamos, nesse caso, a fórmula da força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante ele já me deu, que são 30 newtons. São duas massas, então vou somar elas. Massa de A mais a massa de B, vezes a minha aceleração. 30 é igual a massa de A, a massa de B. 6 mais 4, 6 mais 4 vezes A. 30 é igual a 10 vezes A. 10A é igual a 30. Ou seja, A é igual a 30 dividido por 10, corto esse zero com esse zero. Então, minha aceleração vai ser 3 metros por segundo ao quadrado. Então, acabei de descobrir
a aceleração a partir da fórmula força igual a massa vezes a aceleração, tá? Segundo a lei de Newton. Só que não acabou ainda. Ele quer saber a força resultante que A exerce em B. Então, gente, ó, vou apagar. Quem quiser copiar, volta um pouquinho, tá bom? Para poder acompanhar esses cálculos, tá certo? Apagando em 3, 2, 1, foi. Então, ele quer saber a força que A exerce em B. Então, eu vou bloquear esse bloco. Tá? Força resultante é igual a M vezes A. A força resultante é o que ele quer saber, força R resultante de AB, tá? Já que eu isolei o bloco B, eu vou usar apenas a massa de B, que é quanto? 6 kg, vezes a aceleração que eu tinha descoberto, que é quanto? 3. Então, força resultante que A exerce em B é igual a 6 vezes 3, que dá 18. Unidade de medida, Newton. Certo? Então, esse foi um exemplo com cálculo, tá? E a aula de hoje nós vimos as 3 leis de Newton. Fizemos uma introdução, um apanhado sobre as 3 leis de Newton. Ainda vou postar algumas atividades sobre ela, algumas explicações, mas essa é nossa aula, nossa introdução às leis de Newton. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aqui. Valeu, pessoal!